galerinha, vamos a mais uma correção de atividade de português nesse período de pandemia. Hoje a gente vai falar sobre o verbo. Eu vou apresentar algumas definições de verbo, fazer algumas discussões nesse sentido, alguns comentários, né, sobre esses conceitos. E em seguida a gente vai fazer a correção da atividade que eu pedi para vocês, né, no início dessa semana, da página 131 do livro didático de vocês, de português. Tá? Então vamos lá. No princípio era o verbo. Por quê? O verbo é uma das classes gramaticais mais importantes, né, no estudo da língua portuguesa. Porque o verbo é precisamente o núcleo de um enunciado significativo. Ele é tão poderoso que sozinho ele pode expressar um estado de coisas ou intenção ou uma intenção comunicativa. Por exemplo, se eu falo assim: bobeou, dançou, bateu, levou, pare, olhe, escute. Todas essas palavras são verbos. Sozinhas, elas são significativas. Elas têm um poder de comunicar algo, dado a importância do verbo, né, nesses enunciados significativos. Bom, e qual seria a melhor definição de verbo? Na gramática tradicional que a gente tem em casa, geralmente no nosso livro didático, nós vamos encontrar a seguinte definição, de que o verbo é a palavra, né, que indica ação. Mas aí nós devemos ter um cuidado, porque quando eu penso dessa forma que o verbo é uma palavra que indica ação, quando eu falo, por exemplo, a palavra processo ou a palavra ação, essas palavras, apesar de não serem classificadas como verbos, elas indicam uma ação. Então nós temos que ter muito cuidado nessa definição que diz que verbo é simplesmente a indicação de uma ação. Então qual seria a melhor definição, professor? Você deve estar se perguntando aí em casa. Bom, uma das definições que a gente poderia dar para o verbo, uma definição geral, é o quê? Que é aquela palavra que indica o que está acontecendo e como está acontecendo. Ou seja, indica uma ação, mas ao indicar essa ação, indica também o tempo, indica quem é a pessoa, né, que está praticando essa ação. Mas além disso, o verbo ele tem características que a gente pode dizer sintáticas, semânticas e pragmáticas. Quais seriam essas características sintáticas do verbo? São características que a gente chama de morfossintática, porque aí a gente está pensando na identidade da palavra. Né? Quando eu penso em identidade, eu estou pensando o quê? A estrutura dessa palavra. E qual é a estrutura do verbo? O verbo ele é composto por um radical, né? E os seus sufixos que a gente chama de desinências. Essas desinências, elas são carregadas de significado, elas apresentam significados. Então eu tenho, portanto, o radical, né, que é a essência do verbo, é o que contém o significado principal do verbo, e a esse radical eu acrescento sufixos ou desinências, que vão trazer, acrescentar informações a esse verbo. Além disso, eu tenho características que são semânticas, que é o quê? Ou é o verbo que expressa estado de coisas, ou seja, o verbo expressa ações, estados ou eventos que precisamos dar conta quando falamos ou escrevemos. Além dessa característica semântica, a gente tem característica discursiva. Por exemplo, o verbo é aquela palavra que introduz falantes num discurso. Qualifica, né, os falantes também desse discurso por meio de uma predicação. Então, dado essas definições, a gente pode, né, agora entender porque no princípio era o verbo. O verbo é, portanto, a palavra mais importante de um enunciado comunicativo. A ele, todas as outras palavras se ligam para construir o significado. Bom, depois da definição de verbo, a gente precisa olhar para aquilo que eu chamei precisamente de desinências ou, né, sufixos. Mas eu queria chamar essa terminologia, né, dar um outro nome para essas terminologias. Eu falei aqui desinências e sufixos, ou seja, são as palavras, né, pequenas palavras que são acrescentadas ao radical. A gente pode chamar essas palavrinhas de terminações. E essas terminações elas são significativas.
Por exemplo, se eu tenho essa frase, chutei bola na chuva, roubei laranja, banana, goiaba e uva, xinguei a professora. Os verbos são precisamente essas palavras que indicam que aconteceu alguma coisa. Chutei, roubei, xinguei. Além de indicar o que aconteceu, ela indica em que tempo isso aconteceu. Como isso aconteceu. Então, que tempo eu tenho aqui quando eu uso esses verbos? Chutei, roubei, xinguei. Eu tenho o tempo passado. Agora imagine o seguinte. Eu não falei nenhum verbo aqui. E aí vocês se lembram, né? Devem se lembrar lá das nossas aulas anteriores, em sala de aula. A gente falou dos pronomes pessoais. Ao dizer essas frases aqui, chutei bola na chuva, roubei laranja, banana, goiaba e uva, xinguei a professora, esses verbos não estão apresentando de forma explícita, ou seja, de forma clara, né, quais são os pronomes que acompanham esses verbos. Mas não é necessário, porque essas terminações do verbo, elas nos indicam o quê? Quem são as pessoas que estão escondidas por trás desse verbo. E quando eu falo assim, chutei bola na chuva, qual é, professor, portanto, o pronome pessoal? A palavra escondida aí é precisamente o pronome eu. Eu chutei bola na chuva. Mas eu não precisei escrever o pronome eu. Ou não precisei falar o pronome eu. Por quê? Ele está escondido na desinência, na terminação do verbo. Agora imagine o seguinte, né, se é uma mãe, né, reproduzindo essas frases que eu acabei de falar para vocês. Ela diz assim, ó, chutou bola na chuva, roubou laranja, banana, e goiaba e uva, xingou a professora. Olha só, as terminações novamente do verbo se alteraram. Antes eu tinha chutei, agora eu tenho chutou. Porque eu alterei o quê? A pessoa que expressa, né, a ação contida nesse enunciado significativo que eu falei aqui, li agora para vocês. Então, alterou a terminação. Ao alterar essa terminação, eu continuo indicando que é o tempo passado, mas agora quem enuncia, quem fala é outra pessoa. Certo? Agora, imaginando uma outra situação, né? Que uma mãe contando o que aconteceu. Agora, não com uma ou um filho, né? Mas com 2 ou 3 filhos. Ela poderia dizer assim, ó, chutaram bola na chuva, roubaram laranja, banana, goiaba e uva, xingaram a professora. Observe, os verbos chutaram, roubaram, xingaram. Aquele verbo que era chutei, chutou, agora se tornou chutaram. Por quê? Eu acrescentei mais pessoas de quem eu uso o verbo para me referir. Né? Chutaram. A terminação indica, portanto, que se trata de mais de 2 pessoas. Agora, a seguinte situação. Quem se lembra agora desses acontecimentos, dessas ações aqui que eu expressei nessas frases, não é mais a mãe, né, desses garotos ou dessas garotas, mas simplesmente as pessoas que vivenciaram essa infância, digamos, com as pessoas dessa frase. Então ela diria assim, ó, chutamos bola na chuva, roubamos a laranja, banana, goiaba e uva, xingamos a professora. Observem, novamente, a terminação daquele verbo que começou com chutei, passou por chutou, passou por chutaram, agora nós temos chutamos. Eu indico, né, que agora tem uma outra pessoa falando, e essa pessoa não fala sozinha, ela além de se incluir no diálogo, na conversa, ela inclui os outros. Então, as terminações são importantíssimas. Por quê? São essas terminações que vão me indicar qual é o modo, qual é o tempo, qual é o número e qual é a pessoa expressa pelo verbo. Certo? Essas informações são importantíssimas. Então vamos lá agora para a nossa atividade de português da página 131. Bom, lá na 131 vocês têm a questão 3. Acompanhem comigo, peguem um livro de vocês. A questão 3 diz assim, ó:
Copie a tabela no caderno e complete-a com as formas dos verbos chegar e revisar nas pessoas, tempos e modo indicados. Então nós temos aí a tabelinha, né? No lado direito dessa tabela nós temos o verbo chegar e o verbo revisar. No lado esquerdo nós temos os comandos. E o primeiro comando diz assim: devo conjugar o verbo chegar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Chegar, como é que fica na primeira pessoa singular? Primeira pessoa singular, eu. Do tempo presente, chegou, eu chego. E o modo é indicativo. O modo indicativo é aquele modo que me dá uma certeza de que algo aconteceu, de que aquilo que é expresso pelo verbo aconteceu de fato. É uma certeza. Não apresento nenhuma dúvida em relação a essa ação. Depois, tem assim, terceira pessoa do singular, do pretérito imperfeito e do indicativo, do verbo chegar e do verbo revisar. Terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. É a terceira pessoa do singular. Agora ele quer saber o quê? O pretérito imperfeito, o tempo pretérito imperfeito. De que modo? Do indicativo, aquele que expressa na ação uma certeza. Como é que ficaria, portanto, o verbo chegar e o verbo revisar? Ficaria assim, ó. Chegava e revisava. Quer dizer, é uma ação acontecendo no passado. E é o pretérito imperfeito. Por que é o pretérito imperfeito, professor? E não somente pretérito. Pretérito quer dizer o quê? Passado. Mas imperfeito quer dizer o quê? Que essa ação ocorrida no passado não foi totalmente concluída. Por isso eu digo pretérito imperfeito. Por isso eu conjugo esses verbos chegar e revisar como chegava, revisava. Ok? Em seguida, na tabela aí da esquerda tem assim, primeira pessoa do plural do futuro, do presente, do indicativo. Agora é a primeira pessoa plural. Qual é a primeira pessoa plural? Nós. Agora é o tempo futuro, quer dizer que essa ação ela é expressa em outro tempo, não no nosso momento agora, mas num amanhã, no futuro. E é também o modo indicativo, expressa uma certeza, apesar de ser amanhã, apesar de ser no futuro. Como é que ficaria então o verbo chegar e o verbo revisar? Ficariam assim, ó: chegaremos, revisaremos. Observem as terminações se alterando quando a gente faz essa conjugação. Terceira pessoa, aí voltando novamente lá para a nossa tabelinha, agora a gente vai conjugar na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Pretérito, novamente, imperfeito, quer dizer, é um passado em que a ação não se concluiu. Apesar de dar uma certeza, eu dou uma certeza, apesar dela não ter sido concluída. Como é que ficaria então? Chegar na terceira pessoa plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí já alterou o modo. O modo já não é mais um modo indicativo. O modo aqui é o modo subjuntivo. E o modo subjuntivo é precisamente aquele que não me dá uma certeza da ação ocorrida. Ela traz uma dúvida, deixa em suspenso uma dúvida sobre a ação realizada. Então, como é que eu conjugaria esses dois verbos? Chegar e revisar. Seria assim, ó, nessa terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Chegassem, revisassem. Observe que as terminações me dão o quê? Uma dúvida em relação à ação expressa por esses dois verbos nessas terminações. E aí a letra A e a letra B, né, da questão 3. Depois que a gente fez essas conjugações do verbo chegar e revisar, a letra A pergunta assim: observe os radicais dos verbos. Então a gente vai observar o quê? A sua estrutura principal. Eles se alteraram nas várias formas, fazendo essa conjugação, o verbo chego, reviso, chegava, revisava, chegaremos, revisaremos, chegassem, revisassem. Observem, a estrutura do verbo chegar, chegue, ela se mantém sempre, em todas as conjugações, em todos os tempos, em todos os modos.
O radical, portanto, não se altera. Quem se altera nessas conjugações são as terminações. Letra B. Compare as